Lição 5. É necessário falar em línguas? Textos bíblicos. 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 12. 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10 e versículo 27 ao 30. Verdade central. Muitas pessoas têm sido despojadas da bênção do Pai Celestial para elas poderem acreditar em que falar em línguas não é para todos, ou que é um dos dons inferiores. Receber a plenitude do Espírito Santo envolve mais questões do que falar em mistério, mas isto é uma parte importante de receber do Espírito Santo. Paulo disse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas, em 1 Coríntios 14, 18. As línguas foram abolidas? Há aqueles que alegam as línguas foram abolidas porque a Bíblia diz que elas se cessaram. Examinemos o trecho das Escrituras usados para esse argumento. 1 Coríntios 13, 8 ao 12. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aqueles que acreditam na extinção do dom de línguas dizem que o significado do que é perfeito é a própria Bíblia. Logo, pelo fato de termos as Escrituras em sua forma completa, já não precisamos dos dons sobrenaturais. Certamente, a palavra de Deus é perfeita, mas nosso modo de compreendê-la não é pleno. Por isso, ainda vemos como em espelho, de maneira imperfeita. Esse texto bíblico diz: quando, porém, vier o que é perfeito, veremos face a face e não mais como em espelho, obscuramente. É bem evidente que hoje ainda vemos desta forma. Podemos concluir assim que o perfeito ainda não veio. Alguns afirmam que as línguas cessaram, mas não falam nada a respeito de ciência, de a ciência ter passado, o que de fato não aconteceu. Então, as profecias não desapareceram, nem mesmo falar em mistério. Contudo, haverá o dia em que, na verdade, esse dom cessará no céu. Cessará. No céu ele não será necessário, Paulo declarou, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Em 1 Coríntios 14, 2, a tradução de James Moffat diz que quem fala o idioma dos anjos fala segredos divinos no espírito. Quando chegarmos ao céu, não haverá mais mistérios. Assim, não será necessário falar desse modo. Enquanto, porém, ainda estivermos na terra, as línguas continuarão. É necessário que todos falem em línguas? Há ainda aqueles que creem nas línguas, mas não acreditam que elas sejam necessárias para todos os cristãos. Empregam o argumento tirado da primeira epístola de Coríntios 12:30. Falam todas as outras línguas? O fato é, porém, que é possível tirar um fragmento de um versículo das Escrituras ou até mesmo um versículo inteiro fora do seu contexto, para comprovar qualquer coisa. Devemos ler o trecho inteiro para compreender o melhor significado. Em 1 Coríntios 12, do verso 27 ao 30, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos os apóstolos? Todos são profetas? São todos os doutores? São todos os operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas as diversas línguas? Interpretam todos? No versículo 28, Paulo fala-nos de dons do ministério que o Altíssimo colocou na igreja. Apóstolo e profeta não são dons espirituais, mas cargos para serem ministrados ao corpo de Cristo. Na primeira
parte desse capítulo, porém, Paulo alista os dons espirituais propriamente ditos. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10 diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Certamente, os dons do Espírito podem ser manifestados entre os leigos, pois Paulo destacou, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, em 1 Coríntios 12, 7. Há também os que estão no ministério e são preparados com os dons do Espírito. Não chamamos essas pessoas de dons espirituais. Conforme o apóstolo diz no texto, o Pai tem colocado 5 dons do ministério na igreja. Ao escrever aos irmãos em Éfeso, Paulo alista esses dons. O apóstolo explica que quando Jesus subiu às alturas, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, em Efésios 4:11. Quando Paulo escreveu aos Coríntios a respeito desses dons do ministério, os cargos do evangelista, pastor, não foram alistados. 1 Coríntios 12, 28. Uma vez que o pastor é o líder da igreja, seu dom faz parte do cargo de governos. A operação de milagres e os dons de cura são incluídos no ofício do evangelista. Filipe é um modelo do evangelista no Novo Testamento. Lemos a respeito dele. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8, 5, 7. Posteriormente, ele passou a ser chamado evangelista. Se alguém é evangelista segundo o Novo Testamento, está preparado com os dons sobrenaturais, tais como operação de maravilhas ou dons de cura. Esses dons são necessários para constituir o cargo. Muitas vezes chamamos indivíduos de evangelistas quando na realidade são exortadores. Paulo fala sobre eles em Romanos 12, 8. Estes são aqueles que apenas exortam os pecadores a se salvarem, mas não têm em ação os dons sobrenaturais de curas ou milagres. Eles não são evangelistas, mas exortadores. Conforme já indicamos, Paulo fala sobre o dom ministerial de variedade de línguas, em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Não se refere ao fato de falar em línguas, ao receber a plenitude do Espírito Santo. Ele pergunta: porventura são todos os apóstolos? Todos são profetas? Todos são doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Então ele pergunta: falam todas diversas línguas e interpretam todos? No contexto do que Paulo diz aqui, a resposta é negativa. Ele não escreve sobre as pessoas que falam em mistério a serem cheias do Espírito Santo, mas de ministrar em línguas durante uma assembleia pública, com interpretação. Nem todos fazem isso. Subtítulo: as línguas são realmente importantes? Muitos cristãos não percebem as bênçãos preparadas por Deus para elas por acreditarem que falar em línguas não é para todos, ou que este seja um dos dons inferiores. No começo da minha vida cristã, antes de me tornar consciente do que não possuía qualquer dom espiritual, lembro-me de ter dito: temos sabedoria e conhecimento, e esses são os dons maiores. Não sabia que Paulo não estava falando a respeito da sabedoria e do conhecimento intelectual. As escrituras dizem: porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outra pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. É 1 Coríntios 12, 8. Trata-se aqui dos dons espirituais, a palavra de sabedoria e da ciência. Eu, porém, na minha ignorância, dizia: temos sabedoria e conhecimento. Alguns pentecostais
talvez possuam aquele donzinho de línguas mencionado no fim da lista, mas não é muito importante. Não precisamos disso. Fiquei totalmente atônito quando, de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo começou a mostrar-me que eu precisava de sua plenitude e que, ao recebê-lo, eu poderia falar o idioma dos anjos. Texto para memorizar. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4.